Oiê! Bem-vindas ao Ela Motiva! Não estranhem. Estamos somos aqui. Nós de novo. Isso. Eu Hoje e ela e eu. vamos nos entrevistar. Hoje vai ser uma coisa assim, um bate-papo entre mim e Nu sobre... As nossas profissões e posicionamento, porque a gente viu que tinha muita coisa legal pra gente trazer pra vocês, então decidimos trazer esta pauta que está tão em alta, né? Posicionamento. E aí a gente vai conectar tanto o posicionamento na imagem quanto o posicionamento digital também, né, senhora? Exatamente, tem muita coisa legal pra gente falar sobre essas duas esferas, tanto o posicionamento de imagem quanto digital. Tá ganhando espaço cada vez mais na vida das pessoas. É importante a gente também passar a nossa opinião, né? Um pouquinho da nossa vivência. Trabalhando com isso. E acho que é bom enfatizar também que nós duas trabalhamos por amor. Aliás, por dinheiro, é óbvio, não vamos ser hipócrita, mas Pelos dois. pelos dois, também com amor. Então, vamos passar a nossa visão sincera aqui sobre o que rola no posicionamento de imagem e digital. E assim, ó, já vou ser sincera com vocês, porque eu fiz um monte de pergunta para a senhora Núbia. Enchi o Trello aqui de pergunta. Aí falei, ai, amiga, então, fiz um monte de pergunta pra você. E ela olhou pra mim, Oi. cri. Oi, eu só tenho duas. Mentira, na verdade eu tenho várias. Então, bora. Vamos fazer acontecer. Mas não podemos se esquecer do quê? Da blogueiragem. Não, fala direito. Blogueiragem. É isso, agora sim. Agora sim, agora podemos fazer. Ó, se você ainda não segue a gente nas nossas plataformas digitais, você que faz o Ela Motiva no Instagram, pod.elamotiva no TikTok, pod.elamotiva no YouTube e agora pod.elamotiva no Spotify. A gente tá demais, hein? Nossa, agora a gente tá pra todo lado, aqui, né? Entendeu? Tem Nubia e Lilian pra tudo quanto é lado. É mozingula. Tem enjoar. E não se esqueçam que ainda tá rolando o nosso formulário, tá? Se você está chegando por aqui agora, não se esqueça que você pode sentar aqui nessa mesa com a gente pra ser a entrevistada, pra trazer um tema, enfim, uma pauta legal pra gente abordar e bater papo, certo? Certo, e muito feliz, porque nós estamos com a agenda fechadas de convidadas até dezembro. Tarana. Então, janeiro, estamos já com inscrições abertas. Se Para você 2025, meu Deus do céu. É porque a gente voltou com tudo. E vambora. Acabou a blogueiragem, senhora? Chega. Acabou, encerramos? Eu estou aqui, ó, pronta e preparada para as perguntas. Então a gente vai começar com posicionamento de imagem, é isso? Bora. Beleza, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o meu Trello. É bom você tomar a sua aguinha aí mesmo, porque Por a parada favor, agora... escrevam aqui nos comentários. Lilian, ensina a gente a usar o Trello. Um dia eu vou fazer um curso de Trello, quando eu tiver com tempo Gente, sobrando. o Trello da Lilian é um negócio, assim, surreal. Bora, vamos falar de posicionamento, dúvidas e meu, posicionamento dá pano pra manga. Dá Boa. pra gente falar sobre aqui muitas horas, porque é uma pauta muito em alta, né? Tanto Sim. na sua quanto na minha área. Sim. E aí eu queria começar com um assunto um pouco mais geral, que ele vai tanto pro posicionamento de imagem, quanto pro posicionamento digital, porque é um ponto de partida, que é sobre a questão dos temperamentos. Que é, né, muito do episódio que a gente gravou no primeiro, olhar pra dentro, entender quem você é, autoconhecimento. Então, Nu, gostaria que você nos falasse quais os tipos de temperamento, quais os tipos de temperamento e como identificá-los, né? Qual o meu temperamento, por exemplo? Uhum. Primeiro, eu acho que uma coisa legal da gente fazer é conectar o posicionamento com o temperamento para vocês conseguirem entender. Então, eu sempre falo que dentro da consultoria de imagem, o posicionamento nada mais é do que você entender quem você é. Eu sempre falo e reforço isso. A gente só se posiciona quando a gente entende quem a gente é. É aí que vem os temperamentos, porque o temperamento ele é uma ferramenta humana de autoconhecimento, enfim, pra gente entender duas coisas principais. A nossa reação, como a gente reage aos acontecimentos do mundo. Então, vamos imaginar aí, acontece um negócio, bateu o carro. Entendeu? Presente. Dessa pauta eu participo. Carro. Você é a pessoa que vai explodir e que você simplesmente vai fazer assim, meu Deus, e agora? Acabou o mundo.
Ou você é a pessoa que você vai conseguir ficar tranquila, que você fala, não, eu bati o carro, vai conseguir, sabe, entender e ver a situação com calma. Então, quando a gente entende, vai identificar o temperamento, a primeira coisa, antes de eu falar quais são, a gente precisa entender como a gente reage ao mundo. Numa briga, você é a pessoa que explode e fala tudo que tem que falar, e dá 5 minutos você fala assim, meu Deus, eu não devia ter falado Desbocadinha. Igual nós, entendeu? Igual nós. Ou você é a pessoa que consegue guardar, respirar e numa outra oportunidade você fala. Então é como a gente reage ao mundo e como a gente interage. Então se nós somos pessoas comunicativas, se nós somos pessoas que precisamos de comunicação, ou se nós somos pessoas mais introspectivas, eu quero ficar aqui no meu universo, no meu mundo. Pessoas não é comigo, aquela coisa. Entendeu? O que a gente não é também, entendeu? A gente é aqui, ó, gosta de estar com pessoas, de falar, de trocar, mas tem pessoas que são mais ali introspectivas. Então, essa é a forma como a gente entende o nosso temperamento. E aí, existem 4 temperamentos humanos: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Cada um deles traz, eu falo que é como se você conectasse exatamente a sua essência e aquilo que você de fato é. Então, quando a gente entende os temperamentos humanos, a gente entende, acontece muito, às vezes a gente não sabe o porquê que a gente não gosta de se comunicar, ou a gente tem dificuldade, às vezes, de fazer um vídeo. Você deve ter, enfim, pessoas que é super difícil falar para uma câmera. Sim. São pessoas que às vezes falam mais lento, que tem essa dificuldade. Tem pessoas que você vai colocar uma câmera na frente, a pessoa vai falar e ela não precisa nem de roteiro, nem de script, de nada. Então, quando a gente entende o nosso temperamento, a gente consegue entender como nós somos e daí se posicionar e usar a nossa imagem pessoal a favor disso. Então, o temperamento, ele é de fato, pesquisem aí depois, a gente consegue acessar isso muito fácil, tem até um livro muito legal que vocês conseguem, de fato, identificar cada temperamento, mas é uma ferramenta humana incrível que faz parte de quando a gente precisa entender como nós somos para que a gente possa se posicionar da forma que a gente, de fato, precisa. Legal, ficou show, hein? Arrasou, senhora! Gente, temperamento humano salva vidas, tá? Salva posicionamentos, salva casais, salva famílias, salva absolutamente tudo. E tá, então, para senhoras, para ficar um pouco mais palpável a dica, fala uma característica de cada temperamento. Tá, vamos lá. Colérico. São pessoas que explodem muito fácil. Então, vamos lá. Reação. São pessoas extremamente explosivas. A representação do colérico é fogo. Então, assim, do mesmo jeito que ele pode ser a chaminha de uma vela, um negócio ali muito suave, que só tá iluminando, o colérico... Eu falo, né? Porque sou eu, né? No caso, nós, né? Aqui a gente tem 2 coléricas sentadas, uma na frente da outra. Se voar alguma coisa, vocês já sabem. Corre todo mundo. Mas o colérico, ele é muito explosivo. Então, do jeito que veio, vai. Reação muito rápida. E uma outra coisa importante, a gente absorve os sentimentos. Então, a gente guarda. Então, se você perguntar, às vezes a gente, sei lá, brigou com o marido. 1991. A gente lembra o local, a gente lembra o que foi dito, a gente não esquece, a gente guarda aquilo dentro do nosso coração. E quando a gente lembra com a sensação, entendeu? E pra gente é muito difícil controlar isso. Fala pra mim se não é. Como é difícil a gente controlar quando acontece alguma coisa, a gente quer explodir e a gente precisa respirar, inspirar, falar, calma, querida. Então, esse é o ponto mais importante do colérico. A gente reage muito rápido, a gente explode, fala o que vem na cabeça, não tem tempo de reação e a gente guarda o sentimento lá no fundo do coração, sabe? A gente perdoa, mas assim, acabou. Entendeu? É assim, perdoar, a gente perdoa, mas assim, ó, querida, ó, tá, beleza, tá perdoado. Não vem me chamar pro seu churrasco. A gente não consegue, tipo, tá, nada aconteceu. Não. E a gente não sabe disfarçar. Então, o colérico, ele é muito expressivo. Você jura? Te juro. Te juro. A gente não sabe controlar a nossa emoção. Pra gente é mais difícil controlar a nossa emoção. O sanguíneo são pessoas extremamente comunicativas. Também tem uma reação mais rápida, eles também explodem, mas é uma explosão diferente. Eles são representados pelo ar, são extremamente comunicativos. É fácil de acessar o sanguíneo. Você olhou pro sanguíneo, ele tá assim, ó.
Você nunca sabe se o sanguíneo tá triste, se ele tá ansioso, qual é o sentimento dele. Sempre ele vai estar feliz. Ele tem aquele olhinho, assim, de emoção, que passa uma coisa sempre leve. E eles são muito, muito positivos. E eles não guardam um sentimento. Então, eles são o contrário de nós. O que acontece? Aconteceu um negócio, aconteceu uma briga, o Lucas é assim, né? Aconteceu uma briga, daqui 5 minutos, ô amor, e eu tô assim, ó, amor? Sabe, o laser ainda tá saindo, amor? Eu ainda não esqueci o que você fez, vem cá, vamos brigar. Então, o sanguíneo, ele explode, mas ele não guarda sentimento, daqui 5 minutos ele já esqueceu. Melancólico, são pessoas que não explodem, eles vão engolindo o sentimento, por isso que são pessoas que têm tendência a ter depressão e ansiedade, porque eles vão engolindo, eles não explodem, eles não falam, eles vão engolindo tudo que tá incomodando, e aí eles dão uma explosão, e aí sabe quando o copo tá cheio? Uhum. Aí transborda. Aí transborda. Eles são representados pelo elemento terra. E eles guardam muito os sentimentos. Eles guardam pior que a gente ainda. Eles vão guardando aquilo, vai gerando rancor e vai gerando muito sentimento ruim. E como eles não falam, então o copo vai transbordando e eles não vão conseguindo lidar com aquele sentimento. Uhum. E o fleumático, gente, ele é representado pela água. Ou seja, se a gente não mexe, a água não sai do lugar. Eles são aqui, na paz. Eles não explodem e eles não guardam sentimento. Então, eles estão sempre aqui, ó. Na paz. Aquela que tem que dar um empurrãozinho, assim. Você tem que mexer, senão eles ficam assim, ó. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Você também não sabe o que tá acontecendo, se eles estão ansiosos, se eles estão, enfim, não sabe. E aqui, quando a gente fala dos 4 temperamentos, a gente fez uma pincelada principal de cada um, conectando ao posicionamento, o que acontece? Quando a gente entende a forma como a gente entende como a gente vai se comunicar. Então, eu vou dar um exemplo. Eu já tenho um perfil mais sério, a minha postura, o meu corpo, enfim, a minha forma de falar, ela é mais impositiva. Você já viu que a gente fala assim, ó, o colérico, ele é firme, a voz é firme, a fala é firme, a gente não tem muito mimimi, a gente não tem a voz doce. Então, quando eu trago uma vestimenta muito rígida, se eu colocar um blazer preto, por exemplo, o cabelo preso, ninguém me acessa. Você não consegue se relacionar com as pessoas. Exatamente. E o meu trabalho, eu preciso de acesso, eu preciso que as pessoas se comuniquem comigo. Então, quando a gente entende o nosso temperamento, a gente usa a ferramenta, né, da imagem, do vestir, exatamente pra gente equilibrar aquilo que a gente precisa. A pessoa fleumática, por exemplo, ou melancólico, eles já são um pouquinho mais inacessíveis. Então, se a gente fecha eles também. Ninguém acessa. Então, a gente traz a vestimenta para que a gente consiga equilibrar e conectar com o público que a gente quer. E aí, a gente entra muito dentro da sua área, que é quando a gente vai fazer os vídeos, quando a gente vai fazer um Reels, quando a gente vai escolher a comunicação do nosso Instagram, enfim, como é que a gente vai trazer isso? Porque isso impacta muito, né? A gente, enfim, a escolha das cores, a escolha da letra, da forma como você vai falar dos roteiros, e precisa se conectar, senão fica uma coisa completamente fora do que a pessoa de fato é, né? Sim. Enfim, você mais que ninguém pode falar isso, né, amiga? Dessa questão de quanto tudo precisa se conectar. Sim, é importante pro posicionamento digital, a principal coisa é você identificar o tipo de personalidade que você tem e nunca fazer aquilo que o outro está fazendo só porque ele está tendo resultado. O que vai trazer resultado de fato é você colocar a sua essência, porque pessoas se conectam com pessoas. Então, quanto mais você coloca a forma como você fala naturalmente em vida, mais as pessoas vão se comunicar com você. Então, é uma coisa que eu sempre falo, né? A Leve atende profissionais da saúde, especificamente. E eu sempre falo, conversa em vídeo como se você estivesse conversando com o seu paciente em consultório. Não coloca um muro, uma barreira nessa questão, porque aí sim vai ficar inacessível com o público, né? Então, você sempre tem que estar identificando o seu jeito de ser naturalmente. Então, se você usa, geralmente, palavras ali no dia a dia que são uma característica sua, às vezes até gírias, ou às vezes até movimentos que trazem a sua personalidade, é importante que isso tenha no vídeo também e que isso passe quem você é. Porque quando você tá com uma expectativa de perfeição de um vídeo que você viu de uma outra pessoa que tem uma outra personalidade sua, você fica refém da referência e você não consegue agir naturalmente. Então, por exemplo, né,
Hoje em dia, a área da estética tá gigante na rede social. A gente vê muito conteúdo. Crescendo muito, Eu, principalmente, o meu explorar, assim, é só a área da estética, muito porque a gente pesquisa muitas referências pra ir adaptar pros nossos clientes, né? Mas tem muita coisa igual ali acontecendo, né? Tem muitas trends e essas trends, elas são basicamente iguais. Então, se você não coloca o seu diferencial, a sua forma de... Aquela coisinha, sabe? Aquela coisinha que é diferente, sua, né? que é só sua, na sua trend, cara, você vai... Infelizmente, você vai ser só mais uma ali por ser, vai produzir por produzir. Então, por isso que é importante, antes de fazer o seu posicionamento, você fazer um brainstorming, né? Quem trabalha com marketing adora isso, mas e gourmetiza a palavra, mas nada mais é do que uma chuva de ideias com base na sua personalidade. Então, uma chuva de ideias de quem sou eu. Primeiro você responde algumas perguntas ali. Quem sou eu, o que eu gosto, o que eu não gosto. E aí depois você vai para os assuntos. O que eu recebo de pergunta no meu consultório de pessoas reais. Então, por exemplo, você trabalha com harmonização facial. Quando a sua cliente ela chega e senta na sua frente, quais são as dúvidas dela? São essas dúvidas que você tem que trazer para sua rede social, porque se a sua paciente real tem essas dúvidas, outras inúmeras pessoas têm o mesmo tipo de dúvida que essa. Então, aí que tá o brainstorming, você ir recapitulando ideias e colocando no papel e aí depois ir transformando em conteúdos. É muito isso que a gente faz, depois trazer para planejamento, que é o que a Nu falou do Trello, né? Que a gente organiza tudo em postagens, quando postar, enfim. Mas essa questão do temperamento você identificar é realmente essencial. A primeira coisa a se fazer. Porque eu falo que não tem como a gente desenvolver todo o restante. Hoje a gente vê muito, né? Dentro da minha área, por exemplo, a gente vê muito essa questão de, como se tivesse uma fórmula pronta pra você se posicionar. Uhum. Ou você vai fazer fotos profissionais, você vai seguir aquela fórmula, aquele estilo de foto. Tem até a brincadeira, né? Coloca o blazer preto que você vai se posicionar. Sim. Mas não tem nada a ver com isso, né? Posicionamento é uma outra coisa. Posicionamento é você pegar aquilo, igual você falou agora, que de fato faz sentido. Quem você é? Porque a hora que a pessoa tá ali olhando no Instagram, e aí você se mostra de uma forma, você entra no consultório, a pessoa, a hora que você abre a boca é completamente diferente, seu posicionamento acabou ali. Porque a pessoa fala assim, pera, essa pessoa é assim no Instagram e assim aqui no consultório não tá batendo. E aí gera desconfiança, a pessoa, enfim, vai falar, ué, quem que é essa pessoa de fato? Isso que tem no pensamento das pessoas sobre rede social, pessoas que geralmente não trabalham com ela ou que já trabalham, mas sem a ideia real do que é a rede social, é que não ligam a rede social à realidade. E, na verdade, a rede social ela é o reflexo da realidade. Então, às vezes, a pessoa fala, não, eu vou ser assim no Instagram, porque como é que as pessoas vão saber como eu sou na vida real? Não tem como. Claro que tem. Você não pensa na sua família, nos seus amigos, no seu paciente, com quem você tem contato, ou você só pensa naquelas pessoas que estão te vendo através do story? Na verdade, na realidade, você precisa pensar com quem de fato você tem relação. Porque como que você vai ser falsa com essas pessoas? Né? Então, não dá. Esse é o primeiro princípio. Refletir quem você é verdadeiramente em vida real na rede social, né? Isso que vai trazer a essência do trabalho. Sim. E aí, o que muitos assessorados têm dificuldade, né? E que de fato é uma dificuldade que a maioria deles enfrenta, é o bloqueio com câmera. Então, Lilian, mas eu converso com o meu paciente normal, mas quando coloca a câmera na minha frente, eu travo. E aí, cara, não existe nada pra se fazer além de treino. Treino, 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 treino. E não ficar mirando na perfeição. Tipo, eu engasguei um pouquinho. Putz, vou gravar tudo de novo e... Não, é aceitar que realmente você não vai engasgar a hora que você estiver falando com seu paciente. Vai, e aí depois você vai... Não tem como você editar ali na frente, viu? Peraí que eu vou editar rapidinho, você só vai ouvir o que eu não errei, tá? A frase completa e certa. O que a gente volta para a realidade refletida na rede social. Exatamente. É ser realmente quem você é, né? E... Ela tá falando da realidade, ela é assim na realidade. É que eu tô meio voada. É que falando no Instagram, eu estou com meio rancinho, assim. A realidade é isso. Agora eu quero fazer uma pergunta. Então, a gente também precisa ser... agora é uma pergunta que eu quero até tirar uma dúvida, tá? Inclusive. A gente tem que trazer a nossa... Eu vejo muito isso, assim. Eu tenho muito essa dificuldade de trazer
quem eu sou, a minha vida real e, enfim, de fato, as coisas do meu dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa dosar um pouco também, né? Principalmente quem, hoje em dia, né, que a gente usa, enfim, a grande maioria das pessoas usam o Instagram para trazer o pessoal com o profissional. Como a gente tem que saber o que dosar, assim, sabe? Como a gente entender o que eu posso mostrar da minha vida pessoal ou até onde. Eu não sei se existe, enfim, uma dica que você pode dar ou uma explicação que você pode trazer, mas como que a gente entende o que eu posso trazer, ou se a gente tem que trazer essa vida, a nossa vida inserida dentro do nosso contexto de profissional? Importante você primeiro definir o seu objetivo com a rede social, que o seu objetivo seja claro. O que você quer colher através do trabalho que você está fazendo. Se o seu objetivo é vender o seu trabalho, obviamente que o seu conteúdo, a maioria dele, vai ser voltado para o profissional, e vamos falar de 70% e 30%, né? Já se você quer ir para um lado mais influenciadora digital, que é completamente diferente, né? Então, você usar o seu Instagram para você fazer venda de serviço e você usar o seu Instagram para influenciar, são até nichos no marketing diferentes, né? São abordados de formas diferentes. Então, é aí que tá a diferença, né? E aí, você sabendo o seu objetivo e o seu público, você precisa conhecer o seu público. Quem está consumindo o seu conteúdo? Como essa pessoa vai conversar melhor com você? Talvez através da sua vida real? Sim. E através da vida real, você consegue acessar melhor essa pessoa para vender o seu produto, o seu serviço, enfim, né? Então, tem pessoas que preferem não mostrar a vida pessoal. É necessário? Faz tipo, muita diferença? Não, eu sei de perfis que são totalmente 100% profissionais, mas, cara, você tem que ter uma essência, assim, profissional extremamente diferente, assim, uma abordagem totalmente diferenciada, a forma como você fala, que prenda muito, sabe, assim, mas dá, tem essa possibilidade. Porque as pessoas se conectam também, né, com quem a gente é, né, eu falo que a gente escolhe, eu vejo muito quando eu vejo as clientes, assim, que me contratam, por exemplo, vão passar pela consultoria comigo, eu vejo que é muito parecido o estilo de vida, o gosto pessoal, porque a gente acaba trazendo, eu trago um pouco no meu, trazia mais antes, inclusive esses dias fizeram uma pergunta pra mim, Nu, por que você não traz mais suas trilhas de Jeep? E aí, eu fiquei assim, por quê? E aí, eu percebi que eu não trago mais porque nesse momento de posicionamento e que eu mirei num público que eu quero conversar, já não cabe mais trazer como eu trazia antes, de forma assim, sempre, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu trago algumas coisas ainda, enfim, essa questão de conexão com a natureza e tudo mais, e eu vejo que as minhas clientes, elas vêm nesse mesmo estilo de vida. Isso. Geralmente, você se conecta na rede social com quem tem o mesmo estilo de vida que o seu, ou que pretende ter, ou que está motivada a mudar o estilo de vida para aquele que você tem. E muito de algumas pessoas não compartilharem questões pessoais é o medo do julgamento, né? Então, por exemplo, eu tenho certeza que você parou de publicar um pouco do Jeep, porque pro público que você está querendo atingir, talvez você tenha medo do julgamento que elas fariam sobre esse outro lado que você tenha na sua vida. Exato. Mas todo mundo tem vários lados na vida que você escolheu compartilhar, mas a pessoa não resolveu compartilhar. Mas ela não pode te julgar, porque ela também tem as suas coisas. E aí, saindo um pouco da esfera profissional e trazendo um pouco para a influência digital, é isso. A única diferença entre mim e a pessoa que consome o meu conteúdo e que não compartilha a vida dela é que eu escolhi abrir a minha vida. E ela está consumindo o meu conteúdo. Mas ela também tem uma vida. E se ela escolher compartilhar, tudo bem, ela vai influenciar da forma que ela vive a vida dela. Entendeu? Nossa, fiquei reflexiva agora. E aí, a trilha é um diferencial, entende? Qual consultora, que é o que a gente tava falando no último episódio. Tipo, se as pessoas fossem todas iguais, qual seria a graça de viver?
Nenhuma. Que aí eu acho que a gente entra no negócio da concorrência, né? Porque eu falo muito isso, assim. Você fica muito preocupado com a concorrência quando você não vê o seu diferencial. Quando você entende o contexto todo. Então, exemplo, hoje, eu trago a minha consultoria com base nos temperamentos. Eu trago a minha consultoria com um estilo de alma, um estilo de intenção. Então, eu tenho um estilo diferente, a minha visão sobre a consultoria. E aí eu falo, quando a gente tá nessa pegada, ai meu Deus, tem muitas pessoas fazendo o mesmo que eu. É porque você não identificou o seu diferencial, é porque às vezes você não tá mostrando alguma coisa. E posso te fazer uma pergunta? Qual o seu diferencial? Nossa, eu já pensei em vários, mas enfim, pra mim o meu diferencial é a minha visão. É o meu conhecimento. Não é ser você? Exato. E as trilhas não te fazem acessar visões? Não Exatamente. te trazem visões? Exatamente. Então é isso. Entendeu? Pegaram? Através da sua realidade, que volta novamente para o que a gente estava falando. Realidade. Através da sua realidade, que é exatamente o que você vive, você consegue trazer um posicionamento completamente diferente da sua concorrência. Eu sinto que eu quebro um pouco daquele negócio, que tipo assim, eu só posso ser isso. E às Da vezes, perfeição. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu não imaginava nunca você enfiada numa trilha, pois bem, do jeito imagine. que você aparece. Pois bem, essa sou eu os finais de semana. Exato. E aí você quebra, né, esse paradigma de que você só pode ser isso, você também pode ser aquilo, e a gente tem várias vertentes, né? E aí o Instagram, ele possibilita a gente trazer isso também, e aí isso gera o nosso posicionamento. É o contexto do todo, né? Isso, é o contexto do todo. E eu acredito que você faz muito bem isso vendo de fora. É porque eu e Núbia nos cobramos muito. Não sei se vocês já perceberam, mas nós somos pessoas que nos cobramos o tempo todo. E aí talvez você esteja se cobrando, mas na minha opinião, você faz isso muito bem. Porque até mesmo quando você vai para a trilha, você não vai descabelada, sem se arrumar. Não, você traz a sua essência de consultora para viver aquele momento. Então, a sua realidade está aplicada ao que você está vivendo. E isso que é o mais importante, é você passar para as pessoas a realidade, o que realmente está acontecendo. Hoje, um exemplo que eu fiz no meu Instagram, passei por uma barra, né, esses dias com suave. O Insta, bem tranquilo. Graças a Deus. E assim, de fato, é uma coisa que a gente fica abalado, né? Não tem como, por exemplo, eu até comentei, eu gostaria de passar borracha nisso. Sim, não gostaria de ficar... Mas... ela é colérica e ela guarda, né, amiga? Não dá. Assim, eu não gostaria de ficar cavocando o buraco, né? Ali, é um negócio que marca, cavocando né? a ferida. Mas, antigamente, eu fingia que nada aconteceu. E aí, simplesmente, essa semana eu voltaria com 2 pés nas costas. Pra mostrar, sei lá pra quem, que, ok, eu tô aqui, tô bem, tô viva e tô a 220 por hora. Quando, na verdade, eu não tô. Quando, na verdade, eu ainda tô processando o que aconteceu. Eu ainda tô precisando respirar, entender. Digerir tudo isso, eu já não tô né? no ritmo que eu estava antes disso acontecer. E tem situações que acontecem na nossa vida que nos tiram do trilho, realmente. Que depois, pra você voltar, você não vai colocar o pé e já vai na esteira, por exemplo. O certo não é você colocar o pé e já correr na velocidade 15. Não, você começa ali, vai e depois você vai aumentando. É a mesma coisa. E isso me tirou muito dos trilhos. E aí eu tinha 2 escolhas. Ou ser falsa, a ponto de fingir que tá tudo bem, ou expor a realidade e me conectar com as minhas seguidoras dessa forma. Porque, realmente, as pessoas não devem imaginar que tenha sido fácil. E eu não estaria passando a minha personalidade. E às vezes as pessoas nem sabem, de fato, tudo que você viveu, né? Porque... assim, é difícil até a gente expor, eu acho que você até falou isso, é difícil a gente colocar ali na rede social o que de fato a gente tá sentindo. E tem coisa que a gente realmente não quer e a gente não deve colocar. Por exemplo, você tem uma discussão com o seu parceiro, com o seu cônjuge, ou com o seu amigo, ou com um familiar. Cara, pra você preservar a sua... sei lá, a sua... Intimidade, eu acho, né? E mais, a intimidade do outro. Você não precisa trazer isso pra rede social. Só que talvez você traga uma reflexão nesse sentido para as pessoas saberem que talvez você está passando por um momento e que você não está mentindo ali.
que você tá fazendo o que é possível. Então, a gente volta mais uma vez pro princípio de tudo. A realidade é sempre bem-vinda. Exatamente. Você divulgando o seu serviço ou você divulgando a sua vida como influenciador, E conectando enfim, as duas coisas, e conectando. Qual que é o pulo do gato? É a divisão, é a porcentagem. Qual que é o seu foco? Profissional? 70%, 80% profissional, 20%, 30% pessoal. Aí vai da pessoa que você é. Tem gente que gosta de compartilhar mais, se sente mais à vontade. Tem gente que gosta de compartilhar menos. menos. Sabe que você falou sobre essa questão de compartilhar as dificuldades? Esses dias eu vi uma menina colocando na internet, ela tava revoltada, porque eu acho que ela devia estar passando por uma barra, enfim. E revoltada, porque ela falou assim, na rede social a gente só vê a vida perfeita e a gente só vê coisa boa. E eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falei, gente, mas peraí. Quem é que vai abrir a rede social e falar que você brigou com o marido? E falar que você... Enfim, a gente... É isso. Às vezes a gente traz nesse contexto, né, de uma reflexão. Né? Putz, eu passei por esse momento X e tô refletindo sobre isso, e você faz esse contexto. Mas ninguém aparece descascando num dia irritado, assim, falando, meu Deus, meu dia hoje tá péssimo. Tem gente que faz, mas quem é que se agrada em consumir esse tipo de conteúdo? E você pode até, enfim, comentar. Hoje, sei lá, tô meio... Mas não tem necessidade, né? Eu acho que a gente tem que ser maduro o suficiente também pra gente entender que... Eu entendo muito isso. E eu já tive esse pensamento também, sabe? Nossa, a vida dos outros é perfeita. Mas... eu não vou, sabendo que eu tenho possíveis clientes ali na minha rede social, eu não vou pegar e ficar falando dos meus problemas pessoais. Isso, mas nem para seus clientes, mas para preservar você, Exato. a outra pessoa, porque você escolheu. Isso é uma coisa que a gente também tem que ponderar, né? Você escolheu se expor, mas talvez as pessoas ao seu redor não. Então, quando você traz uma situação dessa expondo outras pessoas, você foge. Você ultrapassa do limite. Exato. Né? Então, Exato. Por exemplo, o Fábio mesmo não é uma pessoa que gosta de ficar se expondo o tempo todo. E tudo bem, nem assim eu fico com a câmera na frente dele, viu? Querido. Fala aí, forçando a barra, entendeu? Tipo, quando ele quer, ok, mas pra mim tá tudo bem. O meu foco não é conteúdo de casal. Tá vendo? É o foco. É o foco. E aí, beleza, se o conteúdo é de casal, o casal tem que estar disposto a criar conteúdo. Se um não tá, minha filha, blau, blau. Eu falo, e aí esse dia que eu pensei que eu li isso, eu falei assim, tá, gente, peraí. Você vai entrar numa loja, que eu penso que é a mesma coisa. O Instagram, na verdade, é uma forma da gente mostrar o nosso serviço, mas eu fico imaginando, eu entrar numa loja, eu não quero ser atendido por uma pessoa que você abre a porta, a pessoa tá lá irritada, de mau humor, falando dos problemas dela. E por que no Instagram tem que ser assim? Talvez a gente possa isso, né, trazer essa reflexão, mas eu vejo muito também que as pessoas hoje olham, as pessoas que, enfim, se posicionam, conectando e puxando de novo o gancho de posicionamento, de pessoas que se posicionam, de pessoas que são maduras pra usar a internet, de pessoas que sabem diferenciar, dosar o pessoal do profissional. E isso não é ter uma vida perfeita. Isso é entender que se você tá usando aquilo pra uma ferramenta de trabalho, cara, você não vai ficar abrindo e falando, gente, hoje eu tô num dia péssimo. Eu fico imaginando assim, eu atendo todos os dias. Tem dia que eu não tô no meu humor 100%, mas eu separo o meu humor pessoal e eu vou dar o meu melhor pra minha cliente. E eu tenho certeza que aquela cliente, ela não quer abrir o meu Instagram e ver que o dia que eu vou atender ela, eu estou de mau humor. Exatamente. Que eu estou exausta, que eu tive uma briga com o Lucas, que eu não queria estar atendendo. Então, eu falo que a gente tem que trazendo, né, conectando imagem e digital, a gente tem que ter esse amadurecimento e entender e diferenciar e saber olhar para isso, que o Instagram, ele é uma ferramenta. Se você quer se posicionar, você precisa entender que tem coisas que cabem e tem coisas que não cabem, né? Eu falo, todo mundo fica também, nossa, mas todo mundo parece bonito na rede social. Como é que você quer ter um posicionamento parecendo de pijama descabelada? Nossa, e eu ia falar exatamente isso pra você, casando já com a próxima pergunta que eu ia entrar, né? Sobre você parecer outra pessoa na rede social e aí quando pessoalmente você não tem nada a ver. Que casa muito com o posicionamento de imagem e com o posicionamento digital, né? Amiga, você nas suas consultorias, né? Como que você lida com essa questão de aceitação de corpo, enfim, de características físicas?
Na consultoria, a gente passa por várias etapas, né? Então, eu sempre faço um formulário antes, e dentro desse formulário eu já sempre sei todas as dores que aquela cliente vai vir. Então, muitas delas, hoje eu não tenho muitas, porque acaba sendo um nicho um pouquinho mais diferente. Então, eu recebo mulheres que querem mais se reconhecer, mas eu não tenho muitas, assim, que vêm com essa questão de objeção com o corpo. Mas eu sou a pessoa, por exemplo, que eu não trabalho muito com essa questão de ficar medindo o seu corpo. De fazendo fita métrica, porque a gente aprende isso no curso, né? Qual é o seu biotipo? É uma ampulheta? A cintura é o corpo triângulo? Enfim. E eu não trago isso porque eu acho que isso faz com que a gente fique muito bitolada. Enaltecendo as nossas... Exato. Sabe? Que a gente fique, meu Deus, eu sou um corpo triângulo, meu corpo é desproporcional. A gente não precisa disso. E aí, como é que eu trabalho isso com as minhas clientes quando elas chegam com uma objeção de corpo, com uma objeção, enfim, de alguma insegurança que elas têm ali? Espelho. E entender onde a gente tá, que é o ponto A pro ponto B. Esses dias eu até falei, tem muitas mulheres que falam assim, não, eu vou esperar emagrecer pra eu fazer foto profissional. Eu vou esperar emagrecer pra eu começar a fazer a consultoria. E eu falo, gente, pelo amor de Deus, o corpo, ele é um fator que pra você pode ser determinante. Então, exemplo, a gente pode ser que esteja com um corpo que a gente não é o nosso melhor, mas eu falo que uma coisa puxa a outra. Então, essa mulher, ela já não tá bem com o corpo dela, ela faz o quê? Ela relaxa. Aí ela veste qualquer coisa. Ela Talvez a consultoria seja o ponto inicial. Exato. Porque a gente faz o quê? A gente faz uma adequação. Então, no corpo que ela tá, e eu sempre falo, e é a pessoa que guia. Então, o que te incomoda? É o quadril? É o seio? Então, beleza, te incomoda o quadril? A gente nem precisa saber o formato do corpo dela, porque o que adianta eu falar que o quadril dela é pequeno se o quadril é um ponto que incomoda? Uhum. Então, dentro do que ela traz, a gente faz o quê? A gente pega e traz peças, traz modelagens, traz tecidos que vão fazer essa mulher se sentir bem e valorizar um outro ponto que ela gosta mais. E aí, o que começa a acontecer? Essa mulher, ela começa a se ver por um outro ângulo. Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui que já aconteceu comigo. Eu tinha a perna muito fina. E na escola, todas as meninas eram muito desenvolvidinhas já, assim. Tipo, tinha um bundão, tinha um pernão. E eu com 2 cambitinhos, né? Magrinha, aquele osso Consigo nem imaginar. Muito magra. Eu era muito, tipo, pele e osso mesmo, assim. Muito magrinha. Comprida e magrinha. E aí, o que eu queria? Eu queria ter a perna que as meninas tinham. O que eu fazia? Eu colocava 2 leggings preta. Ou seja, eu fazia o contrário. Eu deixava minha perna mais fina ainda. Ou seja, eu potencializava um negócio que eu nem sabia, achei que estava resolvendo. Com uma legging preta, eu coloco 2, vai ficar mais grosso. Então, eu potencializava um negócio que me incomodava. E muitas mulheres fazem isso. Eu não gosto do meu quadril. Estão usando o quê? Calça legging. Faz o quê? Deixa tudo justo, mostra a parte de baixo. Isso vai gerando mais insegurança. Então, hoje, muitas pessoas esperam. Eu vou esperar estar com o corpo X. Eu vou esperar estar X. Mas quando a gente cuida da nossa imagem, quando a gente se sente bem nas condições que a gente tá agora, isso não quer dizer que você tem que aceitar o seu corpo, porque eu não sou muito dessa opinião. Eu me aceito assim. Se me incomoda, não se aceite. Se te incomoda e você quer ter um outro corpo, não se aceite assim. Mas entenda que no momento que você tá, você pode sim se sentir bem até você ir chegando na sua versão que você quer. O ponto de partida. Exato. Porque senão você entra num buraco. E aí, o que acontece? As pessoas não emagrecem, porque elas não saem desse ciclo. Elas não se sentem bem com o corpo. É a forma como você se vê, né? Exato. Porque às vezes você tá vendo uma coisa que não te agrada ali, momentânea, né? Que é o que você falou, que é o corpo em que você está, não o que você é. Porque você pode ser diferente se você quiser. E aí não agrada. E aí a roupa também não tá agradando. Então, às vezes, começar a se olhar... Às vezes não, né? Começar a se olhar de uma outra forma, através de uma roupa que deixe tudo, né? Mas... Valoriza. Valoriza eu tô tão linda hoje, tô me sentindo tão linda que eu vou na academia assim, que eu vou não sei o que. E aí, o que acontece? As pessoas têm medo de aparecer no Instagram. As pessoas têm medo de se posicionar. As pessoas têm medo de aparecer e ligar a câmera. Porque só consegue olhar pro defeito. Eu tive uma cliente que
tudo, ela só olhava pro lado negativo. E eu gosto sempre de colocar meus clientes na frente do espelho, assim, falar, olha aqui, olha como você tá se sentindo. E ela só olhava pro lado negativo. E aí eu fiz um exercício com ela, eu falei assim, ó, toda vez que você falar uma coisa negativa, eu vou te avisar e você vai ter que falar 2 positivas. Se vira pra encontrar. E, foi sensacional, porque ela tinha que parar e pensar. E ela falava várias vezes, assim, era um hábito já, igual a gente faz aqui, que a gente fica assim, ai, minha papada, ai, meu sei lá. Ela tinha isso muito e ela não conseguia fazer nada. Ela precisava, inclusive, aparecer nas redes sociais. Ela tava começando um projeto novo. Eu falei, peraí, como é que você vai fazer? Então, vamos mudar isso? E aí, a gente foi trabalhando isso. Ao invés dela olhar o lado negativo, toda hora que ela falava pra mim, eu mandava, agora você tem que falar 2 positivos. E aí, a gente foi fazendo esse exercício e ela foi mudando. E aí, eu ficava assim, e aí, apareceu no Instagram hoje? Hoje não. Eu falei, amanhã você vai aparecer, amanhã você vai se arrumar, eu ajudava ela a escolher a roupa. Então, muitas vezes a gente não se posiciona, a gente fica escondido, a gente tem medo de aparecer, porque a gente só olha pro lado negativo. E por que não a gente, sabe, se cuidar, se olhar, sair desse... E a gente se sente mais segura. A segurança é isso, é você se sentir bem do jeito que você tá. E eu falo que dá, gente. Dá. A gente não precisa do corpo X. Dá, sabe? A gente consegue, no momento que a gente tá, se sentir bem. De um financeiro super... a gente fica sempre achando alguma coisa. Eu preciso tá assim. Eu preciso de não sei o que lá. Eu preciso de tal coisa. E aí a gente não sai do lugar. E aí vem a insegurança. E sem segurança, você... Cara, você pode colocar o blazer, qualquer blazer. Pode ser um blazer da Balmain, que custa, assim, muitos milhões. Um rinzinho. Você tem que dar o seu rinzinho. Você não vai se sentir bem, você não vai se sentir segura, não vai adiantar nada. Você não vai se posicionar, você não vai conseguir. Então, eu falo, se posicione na vida para que você se posicione em todo o restante. É isso aí. É isso. Nossa, e você falou de uma coisa que liga muito também com o digital, que é a questão do hábito, né? O hábito de reclamar. O hábito de não querer estar na rede social, mas não tem o hábito, não tem a constância. E, cara, é realmente se forçar pra estar lá até que vire um hábito. E aí, na Leve, a gente tem o costume de dar uma meta, né? Pros nossos assessorados. A gente fala, sim, de 3 a 5 por dia inicialmente. E a gente fica controlando, né? Tipo, como é que tá indo? Sim, querido. Aí nas reuniões de alinhamento, a gente fala, foi fraco de story, né? Porque o Instagram, ele funciona como se fosse uma engrenagem. Então, não adianta nada a gente fazer um vídeo super elaborado pro feed. A gente faz a edição master, faz audiovisual, a pessoa se produz toda, só que no dia a dia ela não tem story publicado. O Instagram vai falar, meu bem, conecte-se com o seu público. Na realidade. E os stories ajudam muito a fazer isso, né? E aí, é uma questão de hábito. Porque quando a pessoa, ela coloca uma meta de 3 a 5 por dia, e aí ela fica naquela meta, mesmo que seja tenebroso pra ela postar 3 stories por dia, se ela fica fazendo isso, vai ter um momento que 5, 6, 7, 10 stories não vão ser nada, né? Que é realmente o hábito de fazer. Né? E aí, muitas vezes, o que surge é o que fazer. Mas se eu não tenho hábito nenhum, o que fazer? As dicas, elas vêm, né, de início. Mas depois, ela já nem... Ela segue com a própria rotina. Porque dicas para stories, elas até funcionam. Mas elas saem um pouco do eixo quando a pessoa já tem o hábito de criar. Porque a pessoa que está ali fazendo a gestão, né, que no caso somos nós sabemos da vida dessa pessoa, né, a maior parte profissional, a gente conhece um pouco da vida pessoal, porque a gente adentra nesse assunto nas reuniões, né, na primeira reunião de alinhamento de onboarding, por exemplo, quando o cliente está chegando, a gente pergunta o que ele mais gosta de fazer, quais são os hobbies que ele faz quando ele não está no trabalho, enfim, a gente pergunta essas coisas e durante a reunião a gente vai conversando também, durante as outras reuniões a gente vai entendendo um pouco mais. Mas o dia a dia, de fato, a gente desconhece. E stories é dia a dia. É o que você faz no dia. Não tem como programar muito, cara, né, você vai postar nos stories o que você fez há uma semana atrás? Fingindo que é hoje? Pode ser que tenha gente que faça, mas é assim que você quer se conectar com o seu público, né? Então, tipo, essa questão do hábito que você falou, de se forçar a estar ali, também é ponto principal, assim, pra quem quer se posicionar na rede social. E essencial.
Essencial. Muito mais do que você ter uma assessoria, muito mais do que você ter um planejamento, é você estar disposto a cumprir com as obrigações de se posicionar. Porque uma assessoria, ela pode te dar basicamente tudo que você precisa. Estratégia, planejamento, acompanhamento, diário, legenda, posts no feed. Mas se você não estiver disposto a sair da sua zona de conforto e criar o hábito da criação de conteúdo, não há milagres. Não funciona. E a gente já tá cansado de receber perfis dessa forma. Então, se a pessoa não decidiu que ela quer se posicionar, esquece. Vai dar 3 meses, 6 meses, ela vai se frustrar. Porque o Instagram... E vai falar que não dá certo. É assim, ó. O Instagram, ele recompensa a sua produção. É isso. É como a vida. Se você trabalha igual um camelo a vida toda, eu tenho certeza que a vida vai te recompensar. Exato. Uma hora ela vai te recompensar. Se Exatamente. você estuda igual um camelo, uma hora os estudos você vai colher frutos disso. O Instagram é a mesma coisa. Se você cria conteúdo, se você não desiste, se você tá todo dia ali, mesmo que você tenha 5 views, se você continua, você vai ser recompensado. Isso é fato. Isso não é uma coisa que eu estou inventando, que eu estou presumindo. Não, é fato. Se você continua, pode levar anos. Pode levar meses. Aí depende do seu, de quanto você da quer entrega, que né? isso seja rápido. Se você quer que seja muito rápido, você vai ter que estar ali todo dia, tantas vezes por dia, fazendo. Se você quer, talvez, se você divide isso com outras coisas que você faz durante o dia, que é o que acontece com 99% das pessoas que querem se posicionar profissionalmente no digital, né? Elas não são só influenciadoras digital. Elas têm outras coisas pra fazer. Tem casa, tem, sei lá, tem um trabalho ali. Então, ela vai crescer mais lento. Mas se ela não desistir, vai chegar uma hora que ela vai colher os resultados. Isso é fato. Isso é fato. E você pode ver de pessoas, pode colher de pessoas que têm resultado hoje na rede social, mas que começaram, há muito tempo. Nina Secrets. A Nossa, Nina, eu verdade. acompanho ela há mais de 12 anos. A Bianca Camargo, que esses dias Também. fez 1 milhão de seguidores, eu acompanho a Bia há mais de 12 anos. Então, assim, essa pessoa, ela não fez 1 milhão de seguidores em 2 meses, que é o que muito guru de marketing hoje promete. Ela está se posicionando no digital, colocando a cara a tapa todo dia, porque desde que eu acompanho a Bia, ela tá na rede social todo dia. Né? Vídeo diário no YouTube, fazendo maquiagem, dando a vida. Não posta e some, não posta. Ela tem constância. Então, a constância dela por 12 anos fez com que hoje ela estivesse estourada. Nina. E aí a gente pode citar 1001 influenciadores. O posicionamento, ele é uma construção, né? Uma construção. Como o posicionamento de imagem, né? Exatamente. A pessoa não quer... Às vezes, eu acredito que você passa por isso também. Às vezes, a pessoa ela vai tão ansiosa para sua primeira reunião que ela acha que ela já vai sair dali vestindo Entendeu? Malu Borges e... Porque eu sempre... É um caminho, né? E eu sempre falo que quando a gente faz uma transição, às vezes, também muito, muito rápida, muito assim, nossa, você veste só coisa básica e tênis, de repente a gente te coloca num oposto de uma forma... Você não dá tempo de assimilar tudo isso. E eu falo, é um processo, porque senão você não assimila. Perfeito. As pessoas que estão te vendo também, elas não assimilam. Como é que antes você aparecia, sei lá, deitada no sofá, fazendo um story, e de repente você aparece aqui. Então as pessoas, o posicionamento, eu acho que vem muito disso, né? Da gente acompanhar o crescimento da pessoa. Mostrar o processo. O processo. E tá tudo bem. E é o mais legal. E eu falo, e tá tudo bem se o seu posicionamento de agora ainda não é o posicionamento que a gente tá mirando ali, aquele posicionamento perfeito, que é o seu ideal. Porque tem um processo, as pessoas às vezes querem pular uma etapa. Isso, e você aprende com o processo. Exato. A gente tava discutindo esses dias um exemplo muito claro disso, que hoje, por exemplo, o TikTok, ele faz com que as pessoas, elas viralizem muito rápido, né? Então, hoje você pode postar um conteúdo lá, X, e ter, sei lá, 2 milhões, 3 milhões de visualizações, e te deixar famoso muito rápido, e aí você vai numa sequência de visualizações, e aí você consegue ficar realmente famoso em menos tempo. Só que isso talvez não te dê a estrutura suficiente para você lidar com a fama.
E isso é uma coisa que eu tava até conversando, não lembro com quem. Porque quando a pessoa, ela fica famosa do dia pra noite, ela não tem estrutura pra aguentar o que vem com isso. O bullying, as críticas, As demandas, as pessoas, tudo, né? as demandas. E aí o que aconteceu com, inclusive, um influenciador que eu amava acompanhar na rede social, é a depressão. Meu Deus, e agora? Ele não tava pronto. Ele não tava pronto. É, E às vezes o processo é você ir recebendo uma crítica ali, uma crítica aqui. É você caindo no golpe da Luana Duarte, tendo o Instagram hackeado. É você passando pelo processo, pelas derrotinhas ali do dia a dia, que vai te preparar pra você ter estrutura pra aguentar onde você quis chegar. Né, às vezes, por exemplo, mesmo da posicionamento de imagem, né? A pessoa, ela se mostra totalmente diferente ali do dia pra noite. Mas o jeito de se vestir mudou, mas ela não. Então, às vezes, ela não tá que regridem, ou que você vê que vai ter que fazer outro processo para se entender de novo. Porque dá um pulo, um salto muito grande, e às vezes você não deu esse salto. Porque quando a gente fala em posicionamento, eu vejo que o posicionamento ele é muito mais interno e a gente coloca isso pra fora. Como eu jamais, sei lá, 2 anos atrás, conseguiria me posicionar como hoje, porque eu não tinha passado por todos os atendimentos. Os estudos. Tudo é diferente, a mentalidade é diferente. A gente vive o processo, né? Então, eu trabalho com a consultoria, eu auxilio pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu também vivo aquilo que eu aplico. E às vezes eu faço curso e eu fico muito tempo aplicando em mim pra... Cara, deixa eu entender o processo que as pessoas vão passar pra que eu consiga aplicar ali na pessoa. É a mesma coisa do meu perfil. Às vezes eu aplico estratégia no meu perfil pra poder replicar pros nossos assessorados da Leve. Pra ver se realmente o que estão falando funciona. E funciona, tipo, a gente vai aplicando, se não funciona a gente não passa, se funciona a gente passa, e assim a gente vai. E a gente, né, como profissionais de posicionamento, de imagem digital, a gente tem que ser exemplo. Porque não adianta nada a gente querer vender uma coisa que a gente não é, ou que a gente não sabe. Não tem como. E aí, esses dias... Joel J. A gente tá meio eu falo por mim, tô meio viciada em escutar Joel J. esses tempos, muito porque a gente vai no evento semana que vem. E aí, esses dias ele falou assim pra mim: falar não sei nossa, essencial. Eu tava escutando um episódio que ele falava que era 10 ou 12 atitudes de um bom gestor. E aí, uma dessas coisas era admitir que você não sabe. Porque o ser humano não sabe tudo e aprende no processo. Então, talvez quando a gente tiver mais 10 anos de profissão trabalhando com isso, nossa, a gente vai ser muito melhor do que a gente é hoje. Mas hoje é isso que a gente tem pra oferecer com base em tudo que a gente já viveu. Que a gente vive. Exatamente. E não é pouco, né? Porque a gente tende a desvalorizar o que a gente sabe até aqui, né? É bastante. E é bastante. Pô, a gente, né... tenta auxiliar, passar a visão, mas porque somos especialistas no assunto, né? Pra tentar ajudar e tudo mais. E é isso. Eu tenho uma pergunta. Ai, meu Deus. Vai. Surgiu aqui na minha cabeça. Eu tenho visto que tá acontecendo uma movimentação de pessoas que vão trazer um posicionamento, tipo, uma mudança de posicionamento. E aí vai lá no perfil do Instagram e, tipo assim, cara, deleta tudo o que tinha de post antigo e começa só com as fotos novas. Então, tipo, fica como se fosse um Instagram zerado pra trazer um novo posicionamento. O que você acha sobre isso? Olha, o meu ponto de vista sobre isso é manter as postagens anteriores, porque elas refletem a realidade. Então, tudo que você me perguntar com base ao Instagram, eu vou ser sempre muito vida real e pé no chão. Assim, tipo, de sempre deixar ali o que reflete quem você é. Então, houve a mudança, mas ok, houve a mudança. Você tem que aceitar o que você era antes. Porque você desfazer de tudo o que você fez antes, é como você apagar uma borracha em tudo que você era pra enaltecer apenas o que você vai ser a partir de agora. E não é isso. No Instagram da Leve, por exemplo, era Lilian Simili. Aquele Instagram era meu, pessoal. Quando eu comecei. Não sabia. Sim. E aí eu criava conteúdo de marketing
pessoal, criava conteúdo pessoal. E aí, depois que eu fiz a transição de carreira, eu transformei pra LS Assessoria, que foi o primeiro nome da minha empresa. E aí, eu criava conteúdo profissional e barra pessoal. E aí, depois, quando a gente fez o rebranding, né? Que daí foi pra Leve Digital. Mas se você rodar o perfil da Leve, você vai ver publicação minha de 2018. Me posicionando como Lilian Semili pessoal. E eu não vou apagar. Aquilo ali é quem eu sou. Se a pessoa quiser rodar o meu feed até 2018, ela vai ver que eu tive uma história. E eu acho que isso posiciona também, né? Porque eu penso assim, tipo, quem vai chegar lá no Instagram, tipo, vai chegar agora. Exemplo, uma pessoa nova. Ela não vai ver o que estava acontecendo. Ela não vai ver que você se posicionou. Eu acho que isso acontece talvez por um posicionamento, talvez ali, das pessoas que já estão lá. Talvez, mas mesmo assim, que às vezes já acompanhavam e aí sabe que passou por esse processo, mas que as pessoas já estão ali há muito tempo. Isso, eu acho que vai muito da comunicação que você utiliza. Então, por exemplo, quando eu fui passar de Lilian Semili pra LS, é óbvio que não foi do dia pra noite. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Eu fiz stories falando sobre isso. Quando a gente foi fazer o rebranding pra Leve Digital, a gente passou por fez vídeo sobre isso, fez stories sobre isso. Então, as pessoas que já nos acompanhavam sabem da mudança. E a pessoa que chegou, se a pessoa conheceu a Leve hoje, e se ela entrar lá no perfil da Leve, obviamente que ela vai ver muito conteúdo da Leve, mas se ela quiser rodar até 2018, ela vai saber quem eu era em 2018 e quem eu sou agora em 2024, e pra mim tá tudo bem, eu espero que ela veja. Porque foi a minha história de que me trouxe. Crescimento. Exatamente. E eu acho que reforça ainda mais o seu trabalho, né? A não ser que, sei lá, a pessoa... Ai, sei lá, mesmo era desvirtuado, postava cenas horrorosas no seu Instagram, então, nudes, e aí do nada você quer ser profissional. Exemplo, o meu, quando eu fiz, não foi reposicionamento, mas eu tinha um perfil que eu tinha um público muito novo, e antes de ser consultora, eu não sei se vocês sabem, mas a minha primeira formação é Nutri. Então, os meus posts eram só de nutrição. E aí eu falei, cara, aí também já tá demais, né? Nutrição do nada começa consultoria de imagem e roupa. Aí eu fiz essa migração. Mas se você... Então, o meu também. Se você rodar... Cara, tem look que eu olho lá há um tempo atrás que eu nem usaria mais hoje. Mas eu falo, faz parte... As pessoas... Eu vejo muito isso. Eu fiz um post sobre isso. As pessoas, às vezes, têm... Nossa... Esquecem da história. Esquece da história. E quer trazer uma transformação acha gigante. Que você saiu da barriga da sua mãe assim. E até uma coisa que eu vejo também é que as pessoas, para se posicionar, elas querem trazer uma história muito triste. E aí, eu até coloquei. Foi um tema de um post que eu fiz. Eu não tenho uma história triste pra te contar. Porque eu vejo que também um posicionamento... Eu acho legal trazer história, mas... Tinham clientes que falavam assim, não, eu não tenho uma história assim, nossa, meu Deus, mirabolante, que eu vou contar e vai me posicionar. Eu falo, você não precisa disso, a sua história de quem você é, o seu propósito já é o suficiente. E aí eu até fiz um post sobre isso, eu falei assim, gente, eu não me vestia tão mal. Eu não era a pessoa que me vestia horrorosa. Eu olho os meus looks e eu falo assim, cara, eu me vestia pro momento que era, pra idade que eu tinha, pro conhecimento que eu tinha. Pras tendências que existiam na época. Entendeu? E aí eu vejo que agora tá rolando muito isso, né? As pessoas, tipo, eu vejo várias pessoas que apagam, tipo, deleta tudo. É como se apagasse tudo do Instagram, começa de novo. E teve uma pessoa que fez isso, uma consultora muito, enfim, renomada, e nem eu entendi o que tava acontecendo. Mesmo seguindo, eu não entendi nada. Ela apagou tudo, começou do zero, e eu falei, meu Deus. Assim, hoje, como existem muitos profissionais de todas as profissões e do marketing também, cada profissional vai trazer tem a sua visão. A minha visão é essa. Então, quando um assessorado chega até mim perguntando o meu ponto de vista, eu vou falar, não apague. Não apague, deixe lá, isso faz parte. E aí tem assessorado que fala, ai não, mas eu quero apagar. Tudo bem, mas a minha visão eu preciso Ou se tiverem, às vezes, algumas coisas que a pessoa, às vezes, já não vê que faz tanto sentido assim, às vezes tem conteúdo que às vezes você não se sente tão seguro. Isso. Ou que às vezes não represente mais. Ou que às vezes mudou alguma coisa, que antes você acreditava, tipo, nossa, isso antes funcionava, agora já não funciona mais, eu já tô falando, enfim, de uma forma diferente, talvez, ok, né? Mas eu vejo essa movimentação de, cara, deleta tudo e inicia do zero. Eu falei, pô, se cada vez que eu for me posicionar eu tenho que deletar tudo? Exato. Não faz sentido, né? Até porque seres humanos mudam de opinião o tempo todo. Então, e é normal, né?
A gente tá em transição o tempo todo, né? Exato. E isso faz parte do processo. Então é importante você deixar o seu processo ali registrado, porque eu acredito que é isso que faz conexão com pessoas, né? E, todo mundo passa disso. Todo mundo passa por isso, né? Por essas transições na vida. E mudanças, né? E, amiga, a gente... acabei de falar uma palavra tendências e eu lembrei que eu separei uma pergunta sobre isso pra você. Nem sei quanto que a gente tá de tempo, eu galera. Acho que a gente vai bater uma hora. 1 hora? Vamos bater 1 hora? Beleza. Temos 15 ainda, né? Fechou. A pergunta sobre tendências é: quais tendências você acredita que tem maior longevidade das de hoje? A que faz sentido pra você. Eu sou... Esse negócio de tendência, assim, eu sempre falo. Existem várias tendências. Várias, inúmeras a cada ano, a cada mês. E hoje as tendências, elas estão acontecendo de forma muito rápida. Então, daqui a pouco... Antes estava usando calça baixa. Há meses atrás, a tendência era calça baixa. Agora já não é mais. Agora já mudou a tendência. E às vezes a gente não tem tempo de acompanhar a tendência. Nossa, é. Mas eu sempre falo, a tendência ela vai fazer sentido se você entende o seu estilo e você sabe o que de fato funciona pra você. Exemplo, vamos pegar a tendência da cintura baixa. Cara, não faz o menor sentido pra mim. E eu vejo que às vezes a gente tenta se colocar nas tendências... Desconfortável, né? Enfim, desconfortável e de várias, enfim, das cores, que agora a gente tá vendo a volta das cores do candy color, do tom pastel, enfim. São aplicáveis para todo mundo? Não. Tem pessoas que não vão entrar numa tendência. As mulheres, por exemplo, que têm um estilo mais tradicional, ou até mesmo, às vezes, um estilo mais elegante, que são mulheres que trazem uma vestimenta mais refinada, que trazem uma vestimenta mais atemporal, as tendências, às vezes, não vão se encaixar. E eu falo, a tendência, você precisa olhar para ela, você precisa entender o que ela gera ali no look. Então, vamos lá. A gente tá vendo agora as tendências do lenço. Que, inclusive, a gente já usou. Usei no primeiro, enfim. Tá usando no primeiro quadro, você vai usar na próxima gravação. Tá usando a tendência do lenço. Nem todo mundo vai conseguir usar a tendência do lenço. Ou, como eu vou colocar essa tendência dentro do meu estilo? Eu acho que a maior sacada é essa. Porque não é replicar a tendência. Representa? Exato. Tem gente que vai usar o lenço na cintura, tem gente que vai usar o lenço na bolsa, tem gente que vai usar o lenço no cabelo, amarrado, tem gente que nem vai querer usar o lenço, porque fala, eu pareço uma aeromoça, lenço é coisa de... Uma cliente falou, nossa, mas lenço é coisa de velho. Tem que olhar e tem que entender o que essa tendência ela representa e como eu posso encaixar ela dentro do meu vestir. Eu falo, a sapatilha voltou. A tendência da sapatilha. Gente, eu acho sapatilha feio. Eu também acho Eu acho... E agora tá criando uma sapatilha que você vê o pé da pessoa. Tipo, ela é... Tipo, ela tem uma de transparência, criança. assim. Enfim. E você vê o dedo da pessoa ali. Enfim. Eu acho horrível, é uma tendência que pra mim, eu acho E uma coisa muito importante que eu falo, a minha visão eu tenho um gosto pessoal, por mais que eu seja consultora de imagem, eu tenho um gosto pessoal. Tem looks pra você, às vezes, o seu chinelinho, vamos pegar seu chinelinho de exemplo? O nuvem, tá, gente? Chinelinho nuvem, puta negócio feio, cara. Ela odeia. Não adianta, o Lucas queria um chinelo nuvem, eu falei, nunca, nessa casa chinelo nuvem não entra, mas é porque é o Lucas, né, coitado, ele não tem opinião, né? Mas é o seguinte, é o que eu falo, amiga, pra você funciona. Dentro do seu estilo, funciona. E aí eu falo, a gente precisa entender o que faz sentido. E eu, como consultora, o meu papel é tirar o meu gosto pessoal e orientar vocês. Cara, isso aqui faz sentido, isso daqui não faz sentido. Então, tendência, eu falo, eu falo que qualquer tendência, né? Trazendo aqui pra você, tem vídeos de Reels, enfim, tendências de vídeo que às vezes não fazem sentido. Exatamente. Você precisa olhar e a tendência, ela é pra gente ver as movimentações, a tendência, ela é comportamental, né? E a gente buscar a tendência que mais se encaixa com a nossa... Até as tendências, enfim, de fazer os looks, enfim, mostrar os looks de uma forma diferente, ou de dancinha, às vezes. Pra mim, não encaixa. É uma tendência que dentro da minha comunicação, no meu posicionamento, não encaixa. Mas outro dia a gente achou uma referência que super se encaixou. Aquele que você mandou fez muito sentido. Então, eu acho que a tendência, independente se ela é num estilo de vídeo, se ela é numa roupa, no que ela é,
a gente precisa entender o que tá por trás, o que tá comunicando. Sempre pensa, eu sempre falo, pensa isso. A hora que eu olho pra essa tendência, o que eu vejo? Eu vejo criatividade, eu vejo uma coisa muito diferentona, eu vejo ousadia, igual essa sapatilha. Pra mim, ela é muito ousada. Eu jamais conseguiria colocar. Então, o que ela representa no vídeo? A hora que você assiste o vídeo, você vê descontração, você vê alegria, você vê uma pessoa que ela tem fazendo uma por comunicação... obrigação? Exato. Então, a tendência é isso. Ela é um comportamento que tá acontecendo, uma mudança de comportamento, enfim, que volta ou às vezes que surge, mas a gente precisa entender, faz sentido pra mim? Se faz, aplica. Se não faz, não segue tendência. É isso. E acabou o nosso tempo por aqui. Vamos encerrar mais um episódio. Nos vemos no próximo. Gostei desse bate-papo. Também gostei, achei que tá rolou, que foi entendeu? fluido, foi ótimo. Nos falem se vocês gostaram, se vocês querem mais conversas entre mim e Nu sobre as nossas... Temas e também e deixem pautas. perguntas, Dúvidas, coloquem aí que a gente responde pra vocês. E não deixem também de compartilhar o nosso podcast com as suas amigas, familiares... E todo mundo. E também, né, os feedbacks de vocês nos ajudam a melhorar, né? A gente tá sempre também querendo atender os pedidos de vocês. Inscrevam-se, né, nos nossos canais, Inscrevam-se enfim. no YouTube. A gente tá fazendo uma blogueiragem no final Verdade, também, né? mas é sempre bem-vinda, né? Mas é isso e até o próximo. Até o próximo! Valeu! Beijo, valeu!